Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo a mais uma Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. E, como normalmente a gente faz, sempre um motivo bom para prosear com vocês, sempre trazendo aqui um convidado para agregar conteúdo importante ao nosso agronegócio, sempre uma prosa gostosa. Então, vou te pedir uma coisa: se você não for um inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreva, acione aí o sininho, né? Para receber as nossas notificações. Curta, comente, compartilhe. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que temos relevância. Vai ficar aí abaixo para você as nossas plataformas, tá bom? Então, olha, quer um conselho? Um outro? Pegue um café, porque a prosa vai ser muito boa. Porque hoje, aqui com a gente está Ederson Santos, ele é biólogo gerente de marketing da Biotrop. E a gente vai falar sobre a importância do manejo biológico do milho, esse cereal tão importante aqui do nosso Brasil, essa commodity tão importante aqui do nosso Brasil. Não só para a gente, mas também mundo afora. A gente sabe que o milho é um dos principais ingredientes da alimentação, não só nossa, mas também das cadeias produtivas, como o milho, como a avicultura, como a suinocultura e até os bovinos, certo? Na produção de rações. Então é para ele que a gente dá as boas-vindas. Seja bem-vindo aqui à Hora da Prosa, meu amigo Ederson. Ótimo, obrigado, Cláudio. Obrigado pelo momento aqui, pelo espaço da nossa participação, né, minha e de todo o time Biotrop aqui, mostrando e falando um pouquinho, né, de soluções, de manejo, né, de milho. Obviamente a gente vai abordar um pouco sobre essa cultura, mas, né, se estende aí às demais culturas principais aí no Brasil. Obrigado. A gente sabe, Ederson, que os produtos biológicos têm tido um crescimento impressionante aqui no Brasil. Acho que, se não me corrija se eu estiver errado, o Brasil está na liderança nos produtos, nos insumos biológicos. E também está na liderança aí nas exportações de várias commodities. O milho é uma commodity importante, é um produto muito importante, como eu disse na abertura, aqui no Brasil. Mas o controle biológico do milho é extremamente importante. Eu queria que você desse aqui um panorama geral sobre esse manejo biológico do milho e sua importância. Ótimo. Extremamente importante, né, esse manejo, as práticas adotadas. Primeiro, né, como você bem trouxe, né, Cláudio, o Brasil é um país hoje que vem liderando as ações, né, o uso de bioinsumos, e isso pautado em tecnologia, inovação, né? Nós temos excelentes empresas hoje atuando dentro desse mercado, né, que dá essa robustez, essa base para que esse crescimento seja suportado, né, de uma forma que tenha consistência, né, e principalmente que traga resultado ao produtor, né? Esse é o item principal, né, de quando a gente olha o mercado de bioinsumos. Olhando a cultura do milho em si, né, nós temos hoje a caracterização, assim, né, antes a gente falava, né, poxa, é uma segunda safra, né, hoje a gente já vem considerando, né, uma super safra, né, safras recordes aí, anuais, né, e vindo aí numa rotação, né, e o milho vem se despontando aí como, né, um insumo muito importante para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. E olhando ali, voltando um pouquinho, né, olhando a questão rotação de culturas, né, ele se faz muito importante, e o uso de biológicos ele se encaixa nesse processo porque a gente também mitiga, né, e reduz os impactos provocados por pragas e doenças para a cultura subsequente aí, né, posteriormente, né, soja aí mais comumente, mas tem algumas regiões aí que tem terceira safra, né, as áreas irrigadas. Então a gente quebra esses ciclos dessas pragas e doenças, né, desses patógenos, e o bioinsumo, o controle biológico, ele se encaixa muito bem nisso, né? Então nós temos patógenos de solo, nós temos doenças foliares, né? E aí a gente entra e especificamente no milho ali faz a quebra, né, desse ciclo.
né? E isso vem sendo potencializado, a gente vem ganhando espaço, né? A gente vem ganhando resposta, e no final do dia, né, Cláudio, o que importa é a produtividade e rentabilidade do nosso cliente, né? Então, a gente acaba melhorando para a cultura instalada ali naquele momento, mas também para a cultura subsequente, né? A gente ganha acréscimos de produtividade. Uhum. Já que você falou de quebrar, né, esse ciclo, né, para as culturas subsequentes, e hoje a gente tem um tempo tão curto, uma janela tão curta, né, porque praticamente está se tirando uma cultura e colocando outra, né? Praticamente uma colheitadeira está indo na frente, a plantadeira está indo atrás. Em muitos lugares é assim de fato, né? Quais são os inimigos naturais mais utilizados no controle biológico de pragas do milho atualmente, o Ederson? Então, hoje, né, nós temos alguns nichos que a gente trabalha, né? Vou colocar assim, a gente divide ali, vamos olhar solo e olhar sistema foliar. Uhum. Quando a gente olha no complexo geral, né, no contexto geral, Cláudio, hoje nós temos fungos e bactérias, né, sendo utilizados ali como, né, no maior mercado, ali na grande escala, né, dizendo assim. E aí, a gente segmentando por solo e folha, né, nós temos o uso muito efetivo de fungos, né, no caso aí tricoderma, né, no caso metarrísio, né, sendo utilizados no solo para controle de doenças e pragas, né? Então, nós temos algumas doenças que são muito importantes no milho, né? O exemplo de Fusarium, por exemplo, né? Que é muito importante. Então, a gente vem, né, o trabalho aí, vem essa adoção desses fungos, né? No caso aí, tricoderma, né? Metarrísio, até mesmo em algumas situações bovéria, né? Para mitigar esses impactos, né? Reduzir esses impactos. Por um outro lado, nós também temos nematóide. Nematóide é um grave problema, né? Isso mas vem sendo muito bem trabalhado, né? O produtor ele já está entendendo essa problemática, né? Já está olhando ali as rotações de cultura, né? O uso de bionematicidas, né? Que hoje já é um dos maiores mercados, aí olhando, né, o contexto controle biológico. Então, o uso vem sendo crescente, tá, Cláudio? Então, o bionematicida ele é usado não só na cultura da soja, mas na cultura do milho também. Essa adoção vem crescendo, né? E aí vem reduzindo aí os impactos, né, e as perdas provocadas pelo nematóide. Quando a gente vai para a folha, né, a gente tem o uso também de agentes, né, na grande maioria, já são bactérias, né, porque possuem uma resistência maior ali, né, as questões de raio ultravioleta, temperatura, né, essa exposição, né, o micro-organismo ali, a bactéria, ela é um pouco mais resistente, um pouco mais tolerante aos fungos, tá? Então, trazendo assim de uma forma bem resumida, né, mais simples, né, bem direta, né, não significa que bactérias, né, na maior escala, são bactérias utilizadas para controle de nematóides também, né? Mas nós temos essa segmentação assim entre fungos e bactérias, né, nesses posicionamentos, né? Bom, eu costumo dizer aqui para os meus convidados que o Brasil, nessa dimensão continental, ele traz enormes desafios, né? Não só logístico, mas principalmente para vocês, né, desenvolverem métodos que sejam realmente eficientes. Aí nós temos que levar em consideração microclimas que nós temos espalhados por esse Brasil. E outro desafio que nós temos ultimamente é o clima de regiões que já não são mais aqueles períodos conhecidos como antigamente funcionava. Agora a gente tem verão, nós temos inverno, enfim, a coisa não está muito bem definida. E as altas temperaturas que nós temos presenciado ultimamente também são um enorme desafio, não é não, Ederson? Exato, Cláudio. Esse é um dos fatores principais assim que a gente considera no desenvolvimento, né, dos nossos produtos ali, de um produto em si, né? Porque quando a gente faz isolamento de um micro-organismo, entende que ele é um potencial agente de controle biológico, né, ele é um micro-organismo que controla um patógeno. Mas, né, a gente precisa desenvolvê-lo e fazer com que ele se torne um produto, né? Então, tem a formulação, tempo de prateleira, né?
essa resistência aí a raio ultravioleta, a temperatura, né? E se ele vai se sair bem numa condição de campo, independente do local do Brasil. E para isso, Cláudio, hoje nós temos uma rede interna Biotrop, né, de ensaios internos, fora os ensaios que nós contratamos externamente. Então, essa rede nossa de ensaio interno é o primeiro passo, praticamente, ali no desenvolvimento. Então, eu tenho tenho 2 áreas no Mato Grosso, eu tenho uma área no Rio Grande do Sul, eu tenho no Paraná, tenho em Minas, tenho em São Paulo. No Cerrado, eu estou trazendo uma área agora para Luiz Eduardo Magalhães. Então, assim, são áreas que eu rodo uma rede de protocolos, né, e entendo a variação, entendo o comportamento desse produto antes dele ir para campo, em todas essas regiões. Então, eu olho, né, esses diferentes microclimas, né, essas diferentes respostas e entendo ali, né, numa sumarização, qual que é esse comportamento. Tá? Então, esse é um dos trabalhos iniciais que a gente faz antes de levar um produto ao cliente, né, ao produtor. Essa questão de temperatura, acho que tem tirado aí o sono de muita gente, né? Porque como não é só o estresse hídrico, não é só para uma cultura, é para tudo, né? Principalmente quando a coisa começa a pegar com relação às pragas, que afeta aí de forma profunda a produtividade, né, Ederson? Exatamente, e é muito interessante, né, Cláudio? Cada ano é um ano, assim, cada ano o produtor, né, e a gente divide isso, né, compartilha esses desafios com o nosso cliente. Cada ano a gente tem uma praga que se destaca, né? Então nós tivemos aí alguns anos com lagartas, né? Em uma situação lá aparece cigarrinha do milho, né? E agora vem a lagarta de novo, né? Se despontando, né? Em algumas regiões ali mosca branca, né? Agora sendo alguns desafios. Né? Então, a gente sempre precisa estar ali pronto, né? A gente sempre precisa estar, né, tá com o produto ali já desenvolvido, já, né, à disposição do nosso cliente e de fácil acesso ali para, né, ajudar ele a passar, né, por esses desafios. Né? Mas sempre, Cláudio, nós temos um desafio ali que você trouxe bem, que é a alta temperatura, né? Esse estresse, né, alta temperatura e falta de chuva em algumas situações. Né? A gente trabalha muito isso também, né, uma base ali, nós temos um produto já muito bem consagrado, muito bem desenvolvido, né, que reduz a temperatura da planta, né, faz com que ela acesse ali aquela água que até então não estaria disponível para ela. O produto também, né, trabalha ali na modulação dos colóides de solo, então, sabe, faz uma base muito bem feita, né, Cláudio? Então, a gente está olhando ali a base, controla nematóide, né, controla fungos, doenças, né, faz uma base ali de mitigação de estresse, né, por temperatura e água, né, que comumente a segunda safra sofre com isso. E depois a gente vem, né, trabalhando outras aplicações, outros posicionamentos para, né, esses spots que acontecem, né, essas pragas, né, que acontecem ao decorrer do ciclo, né? É praticamente um protocolo, né? Exatamente, exatamente. Eu me lembro, Ederson, que quando ainda era criança, né? Eu morava em fazenda e tal, e eu ouvia dizer, né, que, nossa, tá tendo muita lagarta no milho. E quando falava aquilo, de um dia para o outro, o estrago que se fazia era gigantesco. E naquela época nós não tínhamos, né? Veja bem, eu estou falando de 50 anos atrás, mais que isso até, nós não tínhamos produtos biológicos à disposição, ou seja, houve um incremento muito grande de tecnologia, de pesquisa e disponibilização de produtos que, primeiro, que não agridem, né, o meio ambiente, segundo, que tem um combate mais eficaz se você levar em conta todos esses parâmetros. Exato. A tecnologia, sabe, o incentivo cresceu muito, né, Cláudio? Então, muitas pessoas olhando ali o aspecto técnico, né, várias instituições olhando para isso, né, trabalhando nesse desenvolvimento, investimento cresceu muito.
né? E nós mesmo, Biotrop, a gente investe muito, né? Grande parte da nossa receita ela é revertida, né, no desenvolvimento dos produtos, na inovação. E como eu, voltando, né, na minha abordagem inicial aqui no começo da nossa conversa, né, esse crescimento se dá em função desses investimentos, né, crescimento do bioinsumo no Brasil. E isso tende a perdurar, isso precisa continuar, e é um ciclo vicioso, né? Então, investe, né, traz novos produtos, né, novos posicionamentos para os novos desafios que vão surgindo, né? Então, hoje não significa que eu tenho um produto já lançado, né? Trazendo o nosso ponto de vista aqui, Biotrop, tá, Cláudio? Não significa que eu tenho um produto já lançado hoje que eu não preciso trabalhar num outro melhor do que ele. Porque os desafios, eles se renovam a cada dia, né? Exatamente, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente vem trabalhando, né? Eu tenho um produto muito bom que no próximo ano eu já vou lançar um melhor do que ele ainda, né? Ou surge aí uma praga que já o combate fica mais complicado. É, é muito complicado, né? A gente tem que estar sempre um passo ou dois à frente para resolver as necessidades que a gente encontra no campo. Hoje, se você fosse elencar os maiores sucessos da Biotrop com relação ao controle biológico, quais seriam esses, o Ederson? Olha, Cláudio, é difícil trazer um. Eu vou trazer alguns aqui. Né? Nós temos ótimos produtos, olhando as principais problemáticas. Né? São produtos líderes. Hoje a gente vem conseguindo, né, trazer esses produtos para o destaque, né? E diretamente assim responder de uma forma positiva ao cliente, né? Trazer ali esse retorno. Né? Nós temos Biomagno, por exemplo, que é um bionematicida biofungicida. Controle de doenças, né, de solo ali, que é as principais que a gente falou um pouquinho antes. Hoje eu tenho um produto chamado Bombardeiro também, que ele se posiciona no controle de doenças foliares, né? Então, hoje é um grande limitador de produtividade das doenças foliares, né, independente aí, milho, soja. Então, hoje esse é um produto assim que, né, se destaca muito dentro do nosso portfólio, né, agrega bastante, é um produto que está sendo muito bem absorvido pelo mercado. E também eu tenho os bioinseticidas, né, que nesse momento agora, né, de uma forma geral, né, vem acontecendo o uso, né, olhando o milho agora, né. Então, os bioinseticidas, né, controle de lagarta, controle, né, de mosca, controle de cigarrinhas, né? Então, a gente vem conseguindo ajudar bem o nosso cliente, o nosso produtor. Então, de forma geral, sabe, Cláudio, hoje a gente consegue ter um portfólio bem robusto e bem amplo, né? Olhando as principais problemáticas aqui do nosso cliente, né? Hoje eu consigo levar para o produtor, né, boas soluções, né, em diferentes nichos ali, né, diferentes desafios que ele enfrenta. Eu fiz essa pergunta para você, Ederson, pelo seguinte: o nosso maior compromisso aqui para você que assiste aqui a Hora da Prosa é levar informação com credibilidade, com responsabilidade e também, eu não estou fazendo merchan, não estou fazendo nada disso, aqui não há custo para que as pessoas, as empresas tragam as suas soluções para o produtor. Aqui há um compromisso de levar a solução. Então não adianta nada, por exemplo, o Ederson me passar uma série de informações pela metade ou de forma subjetiva. Eu quero que você, ao assistir esse conteúdo aqui, encontre a solução para o seu problema. Né? Então, o que a gente leva é aproximar a solução do problema, esteja ele onde quer que esteja. E baseado nisso, Ederson, hoje existe alguma região onde há uma preocupação maior para o produtor? Olha, Cláudio, eu entendo, seria bom que houvesse, né? Mas eu entendo que não, sabe? De forma geral, assim, o que se destoa por exemplo, né, no Mato Grosso nós temos alguns outros desafios, né? Hoje tem algum complexo, né, de aporte, lá, complexo de podridão que vem preocupando
né, mas isso já vem migrando ali, né, já tem algumas incidências aqui para outros estados também, né? Então, assim, o que muda um pouco pressão ali em determinado momento de alguma praga em específico, né? Mas nada assim destoa, né? Fala, poxa, só tem ali, né, especificamente. O que existe algumas culturas, né, que em algumas situações, alguns estados existem, outros não, por exemplo, culturas de inverno, mas para isso também nós temos uma linha específica, né, temos bons trabalhos aí para as culturas de inverno, né, milho, arroz, né, cevada, trigo, né, nós estamos desenvolvendo bem, né, embora já tenha algumas dessas culturas para cerrado também, né, então nós temos posicionamento também, viu, Cláudio? Então, hoje, olhando a problemática como um todo, né, a produtividade, né, as culturas como um todo, né, a Biotrop, nós conseguimos atuar e conseguimos suportar. A título de curiosidade, Cláudio, nós temos mais de 300 pessoas hoje em campo, né, time comercial técnico, né, Uhum, e a gente diz muito que o produto biológico não é comprado, né, ele é vendido. uhum. Porque se você, né, Cláudio, é produtor, você tem ali a sua limitação, né, tem seus desafios, né, e nosso time precisa estar apto tecnicamente para conseguir te passar, né, a proposta de valores do nosso produto, né, conseguir identificar a tua problemática, posicionar para que de fato você tenha o retorno, né, para que você tenha, né, a tua produtividade ali, né, sendo bem trabalhada, né? É. Uma coisa interessante que você disse aí, né? Você falou que o time comercial de vocês estão aí no campo, né? Mais de 300 profissionais. É importante salientar também que são técnicos que conhecem a solução para um problema. E não existe uma solução de prateleira que serve para todo caso. Então, por exemplo, nessas visitas, o pessoal vai identificar o problema e uma solução praticamente personalizada para aquele tipo de situação, para aquela região, enfim, aquele clima, e, claro, vai fazer a recomendação específica para aquele caso. Então, por isso a importância de você, produtor, receber bem esse pessoal aí na propriedade, porque esse pessoal aí não querem apenas chegar aí e te oferecer um produto e virar as costas. Muito pelo contrário, existe uma importância muito grande para esses profissionais acompanhar todo esse processo, até porque eles precisam levar essas informações de volta para a empresa, até como uma base de dados, para compor uma base de dados e seguirem desenvolvendo novos produtos. Falei alguma bobagem em relação a isso, Ederson? Nada, exatamente isso, viu, Cláudio? Exatamente isso. Né, o nosso time ele tem que estar no campo, né? Ele é orientado a estar no campo, a entender a problemática do cliente, né? Tá lado a lado ali com o produtor, né? Para realmente trabalhar um posicionamento assertivo, né? Fazer a identificação do que o cliente necessita naquele momento, né? E não ser nada assim uma receita de bolo, né? O controle biológico está longe de ser, né, uma receita de bolo ali, onde você tem, né, aplicações, né, calendarizadas, né? Isso tá longe de acontecer. Né? Então, por isso que a gente investe muito em pessoas, né, em time técnico, né, time ali de acesso. Isso falando nosso time, né, Cláudio? Time Uhum, Biotrop mesmo. E nós acessamos o cliente também via distribuidor. Né? Nós uhum. temos distribuidores, temos redistribuidores, né? E a gente também faz, né, uma aproximação muito grande com esse time, né? Treinamentos, enfim, né? Toda a metodologia que a gente usa para o nosso time interno, eles replicam a esses distribuidores para que eles também acessem, né, e levam uma mensagem de qualidade ao cliente, né, ao produtor. Bem pontuado isso, né? Você disse que tem um time de distribuidores, né? Uma relação aí. Por exemplo, no site de vocês, eu até queria que você deixasse aqui esse site para que a gente pudesse deixar aqui para que as pessoas também não caiam aí, porque infelizmente a gente está numa região aqui de São José do Rio Preto onde é muito comum. Infelizmente, a nossa região é muito conhecida por empresas picaretas, né, que falsificam esses produtos, tanto biológico quanto químico. Infelizmente, mas eu sempre digo que a forma mais segura é você entrar num site, entrar lá, buscar o número da matrícula no Ministério da Agricultura dessa empresa que está fornecendo. Mas eu queria que você deixasse aqui o site de vocês,
porque lá, acredito, deve ter aí uma relação dos distribuidores Brasil afora. Exato. Hoje, Cláudio, nós estamos nos principais distribuidores, né, do Brasil. Então, e quando eu falo principal distribuidor, não considera que seja, né, o maior, mas nós estamos ali no especialista, né, no distribuidor que de fato entende, né, como é a comercialização de um produto e qual é a importância de ele dar uma atenção nesse posicionamento, que é o que nós já trouxemos aqui, né? Então, a gente entende que esse distribuidor é apto ali a fazer a comercialização, a levar, né, toda a proposta de valor para o nosso cliente. Por um outro lado, né, nós temos na relação no nosso site, tem algumas informações também de produto, e lá no site, né, o cliente ele consegue acessar também o nosso time comercial, né, consegue mandar uma mensagem, ele deixar uma mensagem, né, que tem o nosso time ali que vai olhar essas mensagens e endereçar a pessoa que é responsável pela região. Então, o site é bem simples, né? www.biotrop.com.br, né? Bem direto ali. Tem as outras redes sociais, o Facebook, tem Instagram. Nós estamos lá também, as páginas são bem ativas, LinkedIn também, né? Nós somos bem ativos lá, muitos seguidores. Né? Então, fiquem à vontade, né, para nos contatar, nos acessar. Né? Nós somos bem solícitos lá. Bom, você fica baseado aí na terra, em São Joaquim da Barra, o município da Terra Vermelha, o Massapé dos Bão, né, como diz o caipira. E você fica, existe uma sede aí, um escritório, ou você apenas se baseia aí, é teu ponto de, digamos assim, de apoio? Aqui é meu ponto de apoio, Cláudio. Mas hoje, Biotrop Brasil, nós temos 2 sites de produção em Curitiba, né, 2 unidades de produção em Curitiba. Nós temos um site de produção em Jaguariúna. Nosso escritório global fica em Vinhedo, tá? E nós temos um centro, né, o nosso centro principal de pesquisa e inovação fica em Santo Antônio de Posse. Entendi. E nós temos outros centros menores, né, de pesquisa, como eu comentei, né, no Brasil também, né, outros polos menores, mas essa é a estrutura Biotrop Brasil. Tá? Que legal. Bom, Ederson, eu gostaria de deixar aqui aberto para você, caso você queira colocar mais alguma informação, mas eu acho que basicamente é isso. Então, nós aqui estamos de portas abertas para que novas informações sobre novos produtos, sobre novas linhas de trabalho aqui que vocês porventura venham a ter aí no futuro. Então, é isso. O nosso compromisso com o nosso público é esse, trazer informação com credibilidade e responsabilidade. Isso aí, Cláudio. Bom, eu agradeço. E como mensagem final, né, os nossos contatos estão totalmente abertos. Nós somos uma empresa jovem, né, mas muito responsável com o que a gente vem fazendo. Né? A nossa responsabilidade é com o cliente, é com o produtor. Né? O nosso objetivo principal, melhorar a produtividade, né, e baseado nos bioinsumos. Né? Então, a gente investe muito nisso, nós temos paixão por isso, nesse desenvolvimento, né, levar um produto e uma solução para o nosso cliente, né, e estamos à disposição, estamos totalmente abertos aí para quem queira saber um pouquinho mais, né, ou nos visitar, né, nós recebemos muitos visitantes e estendo o convite a você também, viu, Cláudio, qualquer momento aí, fique à vontade, só nos informar que nós fazemos questão de receber clientes lá para mostrar o que a gente faz mesmo, né? As portas estão totalmente abertas. Tá bom, Edson, eu agradeço o convite e fica aqui para você que nos acompanhou até agora, o convite para visitar as redes sociais, os sites da empresa, para que você possa, se você caso venha ter aí uma dúvida, você entre em contato com eles, porque eu tenho certeza que você vai ter aí a sua solução para o problema que porventura tenha ou perceba que poderá ter, né? Porque essas coisas às vezes dão sinais, né? Olha, está acontecendo isso, é melhor você dar um passinho adiante e buscar a solução. E fica também aqui as redes sociais do Jornal Campo Aberto para que você possa interagir com a gente. Como eu disse na abertura, é muito importante que vocês interajam com a gente. Assim, as plataformas irão entender que a gente tem relevância e isso nos ajuda bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para que você possa acessar aí no momento que for mais oportuno para você. Olha, Ederson, muito obrigado pela prosa de hoje.
E, como eu disse agora há pouco, vocês estão aqui, a casa de vocês, para que tragam novidades a respeito aí de todo esse combate, todo esse trabalho que vocês fazem aí, através usando a biotecnologia. Como eu disse, o Brasil, salvo meu engano, o Brasil é um líder na produção de produtos biológicos, isso para reforçar a sustentabilidade da produção brasileira, né? Então, não caia em conversa fiada. O Brasil, sim, é um produtor sustentável e responsável. E a você, Ederson, eu agradeço aí a colaboração, né, de estar produzindo aí produtos que são amigos do meio ambiente. Então, a vocês os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Hora da Prosa.